Numa sociedade em que ser magro é muitas vezes considerado um pré-requisito para ser bonito, conseguir ter um corpo dentro de padrões quase inalcançáveis pode parecer uma demonstração de simples força de vontade e de determinação. Mas a ciência vem mostrando que a luta contra o excesso de peso não deve ser subestimada. Segundo a causa de morte no mundo, a obesidade atinge mais de 18% da população brasileira. E em muitos casos, não basta querer emagrecer. É preciso apoio não só de profissionais de saúde, mas também de quem compartilha a vida. Hoje a gente vai conversar sobre obesidade e família. Comigo no estúdio, a Edilma Bastos, que é guia de turismo, a psiquiatra Silvia Freitas e a enfermeira Daniele Mara. Mas antes da gente começar essa conversa, você vai conhecer a Gláucia, que com o apoio da família e de uma equipe multidisciplinar, já emagreceu 170 quilos. Muito além da determinação, ela precisou de coragem para enfrentar todo tipo de obstáculos, por ser diferente. Quando eu tinha 16 anos, eu perdi meu pai e era magra, né? E de repente eu comecei a engordar e não sabia porquê, mas fazia minha alimentação, fazia dieta, fazia caminhada antes de ir trabalhar. Só que quando eu casei, eu descobri que eu estava grávida, eu não sabia que eu estava grávida porque eu estava ganhando muito peso, então pensei que estava doente, né? E fui no médico. Eu estava com 4 meses de gravidez e não sabia. E assim eu só fui aumentando mês após mês a minha gravidez e só fui até quando eu não conseguia mais andar. Depois de tudo, que a minha filha tinha nascido e eu não conseguia mais de me locomover direito por causa do excesso de peso. Então assim, para mim foi muito difícil. Eu não queria mais ter vida por causa mesmo do preconceito das pessoas achando que você está dessa maneira porque você quer, não porque você tem uma doença. Cada peso perdido é uma conquista que eu tenho. Como eu não conseguia me locomover, eu tinha uma amiga que me tirava o sangue em casa, meu marido trazia para cá para fazer exame de sangue. Me imagina que estava com 330 quilos, porque a balança daqui não me pesava. Eu fui me pesar num ferro velho, e aqueles ferro velho que de carga, né? Já foi muitas humilhações. Eu operei, fiz a bariátrica tem 5 meses. Não é fácil também. Você tem que se adaptar a uma outra vida. Mas para mim, por tudo que eu já tinha passado e saí, eu estou esperando a próxima cirurgia. Meu marido é um parceirão, minha sogra, minha filha, assim, sempre me apoiou em tudo. Sempre lutou, sempre foi atrás para poder me ajudar. Ela teve muitos momentos de depressão mesmo, de chorar, dizendo que não aguentava mais ficar nessa vida, do peso dela. Tipo, era muito complicado, porque dava pena que eu não podia, eu queria fazer alguma coisa, mas eu não conseguia fazer. Quando ela foi engordando, aí eu falei assim, meu Deus, o que Deus me deu para mim ficar com essa menina? Aí ele, mãe, o que a gente vai fazer? Eu digo, a gente vai ficar com ela, a gente vai ajudar ela até, Deus é quem sabe da vida dela. E aí a gente foi, troncos e barrancos com a gravidez, troncos e barrancos, uma situação financeira muito ruim. E a gente até hoje, graças a Deus, a gente se dá muito bem, todo mundo pensa que ela é minha filha, né? À medida que ela foi engordando mais ainda, ela foi perdendo essa independência. E ela ficava muito triste por causa disso. Porque, tipo, ela, antigamente, ela não conseguia ficar 5 minutos em pé, era o máximo. Ela que é a minha amiga que eu falei que tirava meu sangue, me levou pro ferro velho para poder me pesar, porque não tinha balança nenhuma que me pesava. Ela foi comigo, mais uma luta aí que a gente enfrentou e Deus sempre coloca alguém especial na minha vida. Eu participei de muitas palestras com ela e aprendi muito sobre a situação dela. Eu amadureci minha cabeça mais nessa situação dela. Eu cheguei a ter um pouco de vergonha de sair com ela,
Mas com o tempo, meu amor por ela cresceu, eu fui enxergando uma outra situação nela, uma outra mulher. Eu tenho vontade de ter uma vida de casal com ela, que às vezes eu vejo na rua, casais passeando em shopping, passeando em coisa. Eu tenho vontade de ter essa vida com ela. A gente está conseguindo de pouquinho em pouquinho, gradativamente, subindo a escada, tudo certinho. E eu tenho... Pegando ônibus, mais de 15 anos sem pegar Verdade, ônibus. ela tá indo até as consultas, ela já está até indo sozinha às vezes. Eu quero vê-la feliz, eu quero vê-la de novo com a independência dela que ela tinha antes. Eu não consigo me ver sem ela. Meu maior sonho é voltar a trabalhar, poder passear com a minha filha, tudo que eu puder. Eu quero estar aqui lutando para conquistar. Estamos de volta conversando sobre obesidade e família. No bloco anterior, você acompanhou a história da Gláucia e da família dela, no desafio de lidar não só com a obesidade, mas com o preconceito. A partir de agora, eu converso com a enfermeira Daniele Mara, Edilma Bastos, guia de turismo, e a psiquiatra Silvia Freitas, para a gente poder aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, com essas experiências e com essa vivência aí que é tão difícil, sem trocadilho, né? É muito pesada. No final das contas, é muito mais pesada do que o próprio peso, né, Edilma? Eu queria que você trouxesse um pouco... A Gláucia fala de um momento ali que é um estopim, que ela não sabia que ela estava grávida, ela perdeu o pai, foi uma sequência de acontecimentos. Quando ela viu, ela perdeu o controle sobre o próprio corpo, né? Em que momento você se viu dessa forma e como você decidiu reverter isso? O momento que eu me vi nessa situação foi no dia que meu filho, já adulto, tem uns 10 anos isso, ele olhou para mim e disse: mãe, você está me assustando. Você não para de engordar. E eu já estava muito deprimida. E eu não sabia porque eu estava deprimida, porque todo mundo tem problema na vida. Eu vou te interromper para a gente poder trazer as nossas duas outras convidadas aqui para a conversa, porque eu quero ouvir todas essas passagens. Eu quero trazer a Daniele também. Daniele, então você, na verdade, se percebeu por um observar do seu outro filho, né? Da família. E para você, como é que isso aconteceu, Daniele? Então, para mim, eu acho que não aconteceu, porque eu nasci assim. Eu tinha 12 anos, eu já tinha 137 quilos. Então, não tive infância, adolescência, juventude, mocidade, não passei por nada disso. Era só brigando. Muito bullying, né, Daniele? Muito, muito. Então, a gente se torna violenta, porque a ou gente brincalhona tem ou que se violenta, defender, né? justamente. E controladora. Isso aí. Então, a gente se dá com todo mundo, a gente brinca com todo mundo, sendo que quando vem aquela brincadeira, você tem que se defender. Como que você se defende? Agredindo. A gente vê na sociedade muita gordofobia, né? E existe realmente um movimento importante de se eliminar o preconceito e perceber-se que a gordofobia é uma agressão, porque não importa os motivos, você não tem o direito de agredir o outro por quem o outro é. Ao mesmo tempo, a questão se coloca muitas vezes como uma questão puramente estética, né? E aí vou lutar porque eu sou gorda e vou me assumir gorda, e muitas pessoas acabam entrando nessa batalha e não buscando um tratamento porque também estão enfrentando a sociedade nesse sentido. Eu queria trazer para você a seguinte questão, Silvia: onde termina a questão estética e começa a necessidade do cuidado, principalmente para a questão emocional desse paciente, né? Para além das questões clínicas no geral. Eu acho que para enfrentar, de fato, uma sociedade obesogênica, mas que, por outro lado, tem como padrão de beleza a magreza, o corpo sarado, né? Essa é a estética, e é exigido isso de você porque o corpo magro, sarado, a beleza está associada, né? À beleza e à ascensão econômica, social, ao sucesso, como se só pessoas com esta aparência tivessem direito ou fossem estar bem na vida. Competentes, né? Serem como se a competência tivesse a ver com o físico, né? E a pessoa obesa, ela vai na contramão disso, né? E sofre enormemente porque, por um lado, isso é cobrado
dela, da sociedade, a sociedade cobra isso dela, mas, por outro lado, oferece uma quantidade de alimentos imenso. Viciantes também, Então, né? é uma sociedade perversa com relação a isso. Porque cada vez mais se tem uma oferta ilimitada de produtos de grande densidade energética, baratos, com acesso Mais fácil. baratos do que o que é bom, Mais né? baratos do que aquilo. E isso que é traz bom. muito a questão do transtorno alimentar, da compulsão. E aí que eu queria trazer para você, Edilma, você, no caso, tem momentos de compulsão alimentar. E eu queria que você trouxesse um pouco dessa experiência, porque na muita gente verdade, acha que é assim- falta de controle somente, né? Mas não é. Não. A pessoa pensa que o obeso come porque é o prazer, é a vontade de comer, é não sei o quê. Não é isso. É um buraco. É um buraco que não tem fim. Não tem fim. É um apagão. Não, Ou não? tem fim. Você Quase não um consegue. transe. Você não consegue. Você só consegue dimensionar quando você está tão empaturrada que aí você se arrepende tanto. E aí, porque você se arrependeu tanto, você vai lá e Come come mais. tudo de novo. Aposto que tem muita gente ouvindo isso, se identificando. No teu caso, que você já nasceu gorda, né? Você nasceu um bebê gordo, né? Você percebe esse tipo de episódio também, É a Daniele? mesma coisa. É a mesma coisa. Essa compulsão, ela existe. O gordo não é gordo porque ele come o hambúrguer tal, Isso. a pizza tal. Isso não existe. Eu aprendi com um médico que me operou, o gordo come muito porque ele tem um corpo grande. Então, ele precisa sustentar aquele corpo. Dali para frente, eu me acalmei mais. Porque a gente tem isso na cabeça, até entender, se entender... Nossa, eu como muito, eu devo comer muito, eu sou muito gorda. Até você se entender que é uma doença, é genética, você sofre muito. Então, esse buraco, ele existe. No meu caso, tenho a compulsão? Tenho. A gente, basta ficar nervosa. Desencadeia em várias pessoas, cada um de um jeito. Né? Se eu ficar nervosa, Cada um estressada... de um jeito. De um jeito. As duas trouxeram essa fala, né, Silvia? Assim, isso é importantíssimo, Cada um né? tem seu gatilho. Porque cada um tem Tem. seu gatilho, né? Mas vai para o mesmo buraco. Isso. Esse buraco escuro não que tem você só fundo. come. Você só come e você não vê que você está comendo. É incrível. Que você não vê que está comendo. Quando você vê que você está cheio, que não entra mais nada, aí você para. Nossa, por que eu comi? Não era para mim ter comido. Aí você chora, você se arrepende. A gente come escondido. A gente já come muito na frente dos parentes. Isso. Pelo julgamento, né? A gente já come muito, porque você não aguenta, você já come muito. Mas você quer comer mais. Eu vou ter que interromper para a gente fazer um intervalo rapidinho, mas a gente vai voltar já, até para a gente poder pensar aí, Silvia, para o próximo bloco, se esse sofrimento e essa falta de capacidade mesmo clínica delas, do gordo, de se controlar, até que ponto isso atrapalha, dificulta o tratamento. Eu queria trazer isso porque eu acho que isso é uma questão super importante. Então, o Programa em Família faz um rápido intervalo e já já a gente volta conversando sobre obesidade. Não sai daí não, o intervalo é rapidinho. Estamos de volta conversando sobre obesidade. Comigo no estúdio do Canal Saúde, a enfermeira Daniele Mara, Edilma Bastos, guia de turismo, e a psiquiatra Silvia Freitas. Silvia, a Daniele, em especial, ela trouxe um relato dela pra gente que ela teve vários momentos de depressão muito intensa, né? Momentos assim de limite mesmo, o que é muito comum com todo esse impacto social que se sobrepõe sobre o gordo, né? Eu queria, deixei essa pergunta no final do bloco anterior, saber em que medida isso é o primeiro ponto aí para se tratar, no que isso atrapalha no desenvolvimento do tratamento. Esse é um aspecto super importante com relação ao tratamento da obesidade e que, obviamente, que nos últimos anos vem sendo bem mais conhecido, mas que durante muito tempo passou despercebido essa forma caótica de se alimentar. E a partir dos estudos, né, quando se identificou esse padrão alimentar caótico da compulsão alimentar, né, os estudos começaram e, desde 2013, o transtorno da compulsão alimentar faz parte do diagnóstico de doenças mentais
dentro do capítulo de transtornos alimentares. Isso é uma coisa Super recente. importante ser sabido, né? Porque de repente já Exatamente. muda Então, esse ciclo aí, né? Embora a obesidade não seja uma doença psiquiátrica, né? A compulsão alimentar, ela é muito frequente entre os pacientes obesos que procuram tratamento para emagrecer. Mas não é o único motivo, né? Como assim? Psicológico, por exemplo. O transtorno alimentar é o motivo talvez mais comum e até mais evidente, né? Mas as emoções Sim, também, de porque uma forma geral, né? as pessoas com o transtorno da compulsão alimentar também têm uma probabilidade maior de terem depressão, de terem ansiedade. Então, o sofrimento já intrínseco à obesidade, ele se adiciona ainda um sofrimento maior em função desse sofrimento psíquico e desse descontrole alimentar, né? A minha compulsão tinha muito a ver com os meus problemas, que eu jurava que não tinha, porque eu nunca sofri abuso sexual. Eu tive um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, uma casa maravilhosa, para os meus conceitos. Mas eu tinha muitas questões, muitas. Foi da Laura, minha terapeuta, que eu ouvi assim, eu contando que comia, que tinha esse buraco, ela disse, interessante, com tanta comida, será que esse buraco é de fome? Aquilo me deu... O bom terapeuta, ele faz uma perguntinha absolutamente certeira, né? Que você vai pensar, opa, realmente tem que pensar sobre isso. E em outra vez eu dizia para ela, eu preciso cuidar deles, da minha família. Ela falou, nossa, você é cercada de gente incompetente. Eu falei, quem é incompetente? Isso é uma coisa interessante também de se trazer, né? Porque é como a Gláucia, por exemplo, ela trabalha com alimentos, né? Assim, o que é um desafio maior para ela. E as mulheres ainda são as responsáveis pelo alimento dentro de casa, assim, né? Você já ouviu outros casos em que uma mulher tinha essa obrigação de chegar em casa e fazer o jantar para a família toda e coisas que ela não podia comer para a dieta dela, né? Ainda tem isso. Não é complicado, Ainda né? tem isso. Muito Você vivencia difícil. isso, Você tem que fazer várias comidas, que nem eu com meu marido. Eu não como gordura, não como muitos tipos de comida que o homem gosta, né? Aquele pratão, aquela carne, então não como. Então eu tenho que fazer duas. Ele não come nenhum tipo de legume. Então, naquele dia que você não está afim de cozinhar, você acaba comendo o que ele está comendo. Você não bota ele para cozinhar, não? Não cozinha nada. Ah, eu Pra deixava ele de ainda dieta. tem mais essa, não sabe fazer nada. Eu boto todo mundo para fazer dieta. Então, essa é uma das dificuldades do Muito próprio tratamento. Porque o ideal, né? Óbvio que a gente está falando do ideal, mas é que toda a família, né, adote um padrão alimentar saudável. Porque, na verdade, o que se pretende é se comer de forma saudável. Mudar uma cultura também, né, Silvia? Exatamente. Então, porque não há mistério. Quer dizer, o tratamento é difícil. Não é que não há desafio, né? Mas muito não há desafio, mistério. mas não há mistério, porque o que se tem que fazer é realmente reduzir a ingestão de energia, né? Ou você gastar mais aquela energia que você consome, porque a obesidade é esse desequilíbrio entre o quanto você ingere e o quanto você queima. Com certeza. Né? É uma coisa meio que matemática. Coisa Agora, o ambiente ambiente não nos ajuda nisso. Você tem que lutar A TV sozinha. não te dá nenhum alento com relação a isso? Atualmente, muito menos. Se você for mudar os canais de TV, você encontra o tempo todo... E uma sociedade cervejeira, né, Silvia? Uma sociedade cervejeira que adora um salgadinho, um petisco e uma feijoada no final de semana. Mas isso complica também a alimentação faz parte, é uma coisa social. Da vida social. Da vida social. Não só social, como é um veículo de afeto, não é? O bebê nasce e o primeiro contato que ele tem próximo da sua mãe é a amamentação. Né? Qualquer amigo vai te chamar para bater um papo. Vamos lá embaixo, vamos dar um pulinho lá. A gente conversa um pouco no Faz parte da restaurante, vamos cultura. conversar. Faz parte da cultura. Né? Qualquer confraternização. As coisas acontecem ao redor de uma mesa. Agora, deixa eu mudar aqui um pouquinho o rumo aqui da nossa conversa, porque uma coisa que me chama a atenção, que eu acho bem interessante de tratar, tanto na questão da Gláucia e também a Daniele está trazendo, maridos presentes, a vida afetiva se mantendo
Queria saber que desafios, por exemplo, ali o parceiro da Gláucia, ele coloca... Primeiro que ele é um parceirão mesmo, né? E é bem bonita a relação dos dois. Mas ele também coloca ali que em determinados momentos ele sente falta, é justo o que ele diz, né? Queria andar com a minha mulher no shopping, eu queria fazer programas que eu vi os outros fazendo. Você viveu alguma coisa nesse sentido, Daniela? Vivia. Não foi sempre assim, não. Vivo isso hoje, né? Tive um primeiro relacionamento super complicado mesmo, daquele que te bota lá no canto da sala e você só chora e você é banana, horrível. Mas hoje não, hoje o meu marido é igualzinho da Gláucia, é ele que me bota para frente, quando eu não estou aguentando, porque a obesidade te traz muitos problemas de saúde, né? Te traz os presentinhos dela, né? Você não aguenta andar hoje você está ruim, aí eu tenho que ir para a faculdade, não, hoje não, você vai. Aí me bota para fora, assim, da porta da sala. E é um parceirão. Foi difícil para ele, porque foi a primeira namorada que ele teve obesa. Ele achou estranho. No começo eu nem quis. Mas logo depois ele... Não, eu quero namorar você e a gente vai ficar junto. Eu, legal. Então você está pronto para enfrentar todas as dificuldades comigo, né? Aquela que eu tenho que dar a volta no ônibus, você vai pagar lá na frente... você não vai sentar do meu lado, porque não cabe nós dois. Hoje ele senta apertadinho, mas senta. Todo dia pegamos os ônibus juntos. Então, ele quis. Então, tudo que eu passo, ele passa junto. Ele viu algo além do que você tem na sua estrutura corporal, né, Daniela? Porque é exatamente isso que eu acho que fica, né? Que a gente leva dessa vida, né? O constrangimento do gordo, do obeso, é uma coisa que dói, porque você vê o magro constrangido com você. No olhar, né, Dilma? Você vai sentar no ônibus do lado de alguém, você sente o olhar da pessoa, dá vontade de dizer, tudo bem, não precisa ficar preocupado, eu já estou me tratando. Hoje eu tenho vontade de falar isso. Porque o tratamento me trouxe a consciência de que eu não sou sem vergonha. Autoestima, né? Isso. E que eu sempre fingi muito bem ter. O tratamento me trouxe a consciência de que eu não sou sem vergonha, entendeu? Que você tem uma doença. E que eu tenho uma doença, né? E que as pessoas aceitam a diabetes, mas não aceitam todas as doenças, mas a obesidade não. Que eu não sou sem vergonha e que eu estou aprendendo a controlar a minha compulsão. Não é mais importante para mim ser magra. Eu já fui magra nesse período que eu fiz uma dieta, tomando remédio, emagreci 500 quilos. É ser saudável, né? Eu queria ouvir rapidamente o que a Silvia tem para dizer para a gente encerrar o programa. Estamos acabando, tem pouquíssimo tempo. Se você ia dizendo alguma coisa, eu queria ouvir. Ela estava falando da dificuldade de se colocar no mundo que todo o sofrimento. Eu acho que a obesidade traz isso no seu dia a dia. A gente não imagina as dificuldades recorrentes, né? O se curvar para amarrar um sapato, coisas que a gente não se lembra, né? A gente faz automaticamente, para a gente é fácil, né? É sentar numa condução, utilizar um serviço público. Viver num mundo para magros, Viver no mundo para magros, né? Isso é de um sofrimento enorme. E, adicionado a isso, é um corpo que a todo momento lembra você que ele existe. Nós, por exemplo... Eu não lembro que eu tenho coração, a não ser que eu tenha uma arritmia, alguma coisa, eu vou... Não, e aí vão me dizer imediatamente, Silvia, procura alguém. O paciente obeso, ele sofre com o seu corpo, que lhe traz limitações, né? Então, ele, ao caminhar... É a hora de procurar ajuda, né, Silvia? Realmente. Mas nem isso ele ouve, porque eles também, né? Você não para de comer, se não fosse tão gordo, você não teria esse problema do joelho. Verdade. É o maior sofrimento. Então, é tem que encerrar o programa, gente. É o olhar das pessoas. Isso. Acho que essa que fica a mensagem. É o estigma. O que faz a gente sofrer muito mais do que a obesidade e o corpo é o olhar das pessoas. Hoje eu faço nutrição apesar desse corpo. E ontem eu passei por isso. Desse corpo, né, Daniela? Justamente. Quanto aprendizado que você não vai ter também dessa experiência, e ontem eu passei por isso dentro dessa sala de aula. Os alunos, poxa, gorda desse jeito, fazendo nutrição. Eu entrei na sala ontem e foi horrível. Eu chorei. Uma amiga falou, você está chorando? Eu chorei. Porque começaram a rir aquela coisa toda. Por que eu estou falando isso, apesar de você ter acabar o programa agora? Porque eles esquecem que somos humanos. Porque essa é a parte mais importante É desse o que programa. mais dói. O sofrimento da gente é esse, é o olhar.
As pessoas, a sociedade, ela não está preparada para conviver com o diferente. Entendeu? O diferente, para eles, vira chacota, brincadeira, Mas o alegria. diferente que ele Eu vou encerrar com sofre. essa mensagem, porque infelizmente realmente já ultrapassamos aqui o nosso tempo, mas eu acho que essa mensagem principal desse programa, Daniela, eu quero agradecer realmente vocês estarem aqui compartilhando essa experiência e agradecer muitíssimo a sua presença, Silvia, e a existência do IED, com uma linda história, e porque é público e é uma mostra de que o SUS tem muita coisa boa para oferecer. Verdade. E as pessoas devem procurar ajuda. E vamos lutar sempre contra o preconceito e contra a falta de empatia e a o discriminação estigma. do paciente obeso. Muito Isso- obrigada, gente. Muito obrigada mesmo Obrigada por a estarem você. aqui com a gente. Nós que agradecemos. E obrigada a você que acompanhou a Obrigada. nossa conversa de hoje pelo Canal Saúde. Internet é um dos nossos canais parceiros. Vale sempre lembrar que empatia faz bem à saúde. Se você quiser compartilhar esse programa, ele está disponível pelo site do canal. E eu espero você na nossa próxima conversa. Até lá.